Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero falar para vocês sobre a gratidão que nós devemos ter a Deus pelo fato dele nos salvar, para nós podermos salvar os outros. Deus poderia usar os anjos, e os anjos, eles são mensageiros de Deus. Eles poderiam pregar o Evangelho, mas Deus, na sua economia, na sua condescendência, o método dele é salvar pecador e fazer com que esse pecador salvo seja usado para salvar outras pessoas. Evangelho de João, capítulo 4, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhes disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste de verdade. Veja lá mais adiante, versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Todo crente é um missionário. Todo crente é salvo e usado por Deus para salvar outras pessoas. Nesse texto,
eu quero destacar 5 pontos para provar essa tese. Primeiro, a salvação é uma iniciativa divina. Veja, por favor, lá no texto, no versículo 4, que Jesus deixou a Judeia, ia para a Galileia, mas diz o versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que lhe era necessário? Porque na agenda de Cristo, ele ia encontrar-se com aquela mulher no poço. Na agenda de Cristo, aquela mulher necessitava nascer de novo. Veja que no capítulo 3, ele diz para Nicodemos, ele diz para um teólogo: necessário vos é nascer de novo. E a maior necessidade que as pessoas têm é a necessidade de salvação. E só nós, igreja de Cristo, só nós que fomos regenerados por Cristo, podemos pregar a Cristo, na autoridade de Cristo, no poder do Espírito Santo. Só nós. É uma missão intransferível. É uma missão necessária. Mas veja no texto, que Jesus chega à cidade, do versículo 5, e cansado estava ali a fonte de Jacó. Ele assentara junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. E aí vem uma mulher samaritana, tirar água, e disse Jesus: dá-me de beber. Se a salvação é uma iniciativa divina, para que uma pessoa seja salva, nós temos que viver o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Observe no texto que Jesus, no versículo 9, para conversar com esta mulher, ele rompe várias barreiras. Primeira barreira que ele rompeu foi a barreira racial, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Os samaritanos foi aquela mistura que foi feita com os remanescentes da primeira invasão, quando o reino de Israel foi invadido pelos assírios. E diz o texto, aí claramente: sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus vence aqui também a barreira sexual. Ou seja, jamais um homem poderia conversar com a mulher em público. Ele rompe essa barreira, ele quebra essa barreira. Jesus também quebra a barreira moral, porque aquela mulher, ela tinha um distúrbio sexual, que ela gostava de homem casado. E ela foi ali ao meio-dia, porque ela não poderia ir junto com as outras mulheres. As mulheres iam ou pela manhã ou ao final da tarde. Ela vai justamente porque ela não poderia ir com as outras mulheres. Provavelmente ela era uma pessoa completamente escanteada dentro daquele contexto, dentro daquela cidade, por causa do seu comportamento, da sua conduta. Mas Jesus, meus amados irmãos, Ele quer salvar essa mulher. Ele passou ali para salvar essa mulher. Abra a sua Bíblia, lá em Atos 10, 34, 35. Atos 10, 34, 35. Veja o que diz a palavra de Deus. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é o quê? Aceitável. Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro princípio que eu vejo aqui,
está nos versos 13 a 15. E Jesus vai mostrar aqui que a salvação é uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Veja no versículo 13, Jesus diz assim: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, lê comigo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui o quê? Buscá-la. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque às vezes a gente não prega o evangelho para as pessoas, não fala de Jesus para as pessoas, porque a gente acha que as pessoas, elas não querem ouvir. Às vezes, nós é que criamos a barreira. A pessoa está com fome, a pessoa está com sede, a pessoa sente a necessidade do coração, e nós muitas vezes colocamos a desculpa para não incomodar as pessoas. Mas Jesus vem ao encontro dessa mulher. E é tão interessante nesse texto, porque em nenhum momento fala que a mulher aceitou a Cristo. O que Jesus fez o apelo. Mas se você observar bem, a salvação é pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Ela começa chamando Jesus de patriarca. Ele diz: você é maior do que nosso pai Jacó. Depois ela chama Jesus de profeta. E no fim, ela diz no versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará o quê? Todas as coisas. Disse Jesus: eu sou eu que falo o quê? Contigo. Naquele momento, a mulher creu que Jesus era o Messias, o Salvador. Quem crê, como é que eu posso ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas a ênfase, meus amados irmãos, que eu quero dar aqui no texto, está justamente no versículo 28. Existe até um sermão famoso do reverendo Miguel Riso, o cântaro abandonado. Veja que essa mulher, ela se converte, ela crê em Cristo. E a primeira coisa que ela faz é abandonar o cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A minha pergunta é: por que os discípulos, porque foram os 12 para a cidade, foram comprar comida, e nenhum dos discípulos pregou o evangelho para os samaritanos? Nenhum dos discípulos deu testemunho de quem era Cristo. Eu acho isso aqui fascinante. Por que Jesus coloca isso, esse detalhe para nós? Eu acho, irmãos, e aqui eu vou abrir meu coração para vocês, o que falta na gente é atitude. Porque aquela mulher, a partir do momento que ela conhece o Cristo, a partir do momento em que ela tem esse encontro pessoal, ela é confrontada com a pessoa de Jesus, ela quer que os outros saibam quem é Jesus. Veja que essa mulher, ela se converte, ela não faz a classe Essência da Fé 1 e 2, ela não foi batizada, ela não fez nenhum treinamento teológico,
ela não aprendeu 5 pontos de Calvino, ela não leu a confissão de fé, ela não fez nada. Simplesmente ela chegou na cidade e disse: olha, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus. Veja, no texto, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Versículo 39. Qual foi o testemunho dela? Ele me disse tudo que eu tenho o quê? Feito. Mas ele não somente me disse tudo que eu tenho feito, ele me perdoou, ele me salvou, ele me redimiu. E aqui, meus amados irmãos, a nossa grande preocupação é colocar no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência como igreja, que nós temos o privilégio, e nós temos que agradecer a Deus o privilégio, eu e você, sermos usados para que vidas sejam transformadas, que pessoas conheçam a Jesus Cristo, tenham as suas vidas confrontadas, os seus pecados perdoados. A salvação nos torna um missionário ou uma testemunha de Jesus. Ela trouxe pessoas para ouvir a Jesus. Ela testemunhou na sua cidade quem era Jesus. Eu posso imaginar que as mulheres deveriam ter feito o comentário: olha, aquela sem vergonha agora é crente. Não é assim? Vamos ver, vamos esperar para ver. Mas essa mulher, ela rompe todas as barreiras, porque quem conhece Jesus, quem acha Jesus, acha a pérola de grande valor, acha o tesouro maior. E pela alegria de ter encontrado e de ter sido encontrado por Jesus, ela quer dizer isso para todo mundo. Os discípulos estavam preocupados com a comida. E veja o que Jesus disse, versículo 34. Vamos ler juntos? João 4:34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o quê? A sua obra. Aquilo que me sustenta, aquilo que me satisfaz, aquilo que é a minha maior necessidade, é fazer a obra que o Pai me enviou para fazer. Então, irmãos, nós temos que levantar um altar aqui de gratidão a Deus nessa noite, porque nós somos uma igreja missionária. Cada vida aqui que nós batizamos hoje, cada criança, isso é uma coisa que tem que empolgar o nosso coração. Eu sei que tinha muita gente aqui que se converteu, estava presa à tradição de homens, estava sendo abusado espiritualmente, e a luz do Evangelho brilhou na mente dessas pessoas, e elas foram libertas. Porque quando a gente prega a Cristo, irmãos, a luz se derrama nas trevas. Aqueles que viviam na região da sombra da morte, brilhou-se a luz. Nós precisamos entender que nós fomos salvos para salvar. E nós precisamos salvar o maior número possível. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que acolher as pessoas.
E eu espero em Deus que o ano que vem todos os cultos estejam lotados, e a gente precisa fazer mais uns 2 ou 3. Porque as pessoas estão com fome. E o profeta Amós disse que no final dos tempos as pessoas não era fome de comida e bebida, mas fome da palavra de Deus. E nós temos essa palavra. Essa palavra nos foi dada para ser pregada. Amém? Então, terminou. Nós vamos trabalhar agora. Você vai sair daqui hoje com um compromisso essa semana de orar por alguém, de levar uma palavra de esperança para alguém. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último hino? Qual vai cantar ainda não, né?